O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. O Evangelho de João, capítulo de número 6, é gastrômico. Que isso, pastor? É verdade. O Evangelho de João, capítulo 6, é gastrômico. Por quê? Porque fala de comida, fala de alimento, fala de pão, fala de maná. Irmãos, é uma aula de culinária celestial. É uma aula culinária do céu. Você vê que o capítulo começa falando sobre a multiplicação dos pães e peixes. Está no capítulo 6 aí, você vai ver isso. Depois Jesus ausenta daquela multidão, ele sobe no monte, manda os discípulos atravessarem para o outro lado de Cafarnaum, enquanto ele orava, aí ele anda por cima das águas. Depois a multidão faminta, já saciada a primeira vez, depois eles encontram Jesus, aquela multidão procurando Jesus. Jesus dá uma lição: olha, vocês estão me procurando, mas não pelos milagres que vistes, mas pelos pães que vos saciastes, matassem a vossa fome. Jesus dá uma lição para eles. Agora, o que me chama a atenção é que o capítulo começa falando sobre pão. E aí Jesus esclarece para a multidão que ele é o pão da vida. Quando ele diz: olha, vocês estão me procurando, mas não é pelos sinais que vistes, mas pelo pão, pela comida material que vocês comeste e saciaste. E aí ele começa a declarar para aquela grande multidão que ele era o pão da vida. E é interessante que há na Bíblia a palavra pão mais de 350 vezes. A palavra pão aparece na Bíblia. Só no capítulo 6 do Evangelho de João aparece 19 vezes a palavra pão. E aqui nós encontramos que quando Jesus começa a esclarecer para eles que a sua missão é esta, é de dar a sua vida, porque ele desceu do céu como pão vivo para saciar a fome espiritual das pessoas. No versículo de número 33 ele diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida para o mundo. O pão de Deus. Ele fala de um pão aqui que não é encontrado na padaria. Ele fala aqui de um pão que você não acha numa loja de conveniência ou num supermercado. Ele fala de um pão que é do céu, o pão de Deus, que é aquele que desce do céu e dá vida para o mundo. Ou seja, é o pão da vida, é o pão celestial. E o que me chama a atenção aqui, o que significa comer da carne, que é esse pão de Cristo, e beber do seu sangue? Jesus aqui, ele faz uma analogia entre a sua carne e o pão que comemos todos os dias. Não dá para a gente viver sem pão. Uma casa, ela tem pão pelo menos de manhã e à tarde. E uma das comidas tradicionais lá em Israel era o pão. Toda casa tinha pão. Toda casa tinha pão. E hoje não é diferente, irmão. Em todo mundo,
você vê na mesa de manhã pães. Sim ou não? Você vê. Por que Jesus, então, ele nessa analogia, ele diz que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Porque naquela época, o pão era um dos principais alimentos daquele povo. Era algo necessário para eles se manterem vivos. E aí Jesus, numa forma espiritual, para eles entenderem, ele diz: olha, eu sou o pão de Deus que desceu do céu para dar vida espiritual para vocês. No verso de número 34, eles disseram: Senhor, dai-nos desse pão sempre. A gente quer comer então esse pão sempre. Aí Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.